avançando para a lição da quarta-feira, onde um conceito mais, na verdade dois, vão ser colocados. A chamada vontade ideal e a vontade remedial, ou seja, de remediar, de consertar de Deus, onde também vamos considerar um conceito, o conceito da predestinação. Então o autor começa apresentando esse tema da predestinação, e ele usa o texto de Efésios 1, 9 a 11, para... vamos abrir aqui, eu vou pedir também que a produção coloque esse texto de Efésios 1, de 9 a 11, mas vamos ler apenas o verso 11, é esse texto único que eu peço que a produção coloque, onde lemos o seguinte: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Os versos 4 e 5 desse mesmo capítulo 1 também são muito interessantes. Diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aqui está mencionando, tanto no verso 5 quanto no verso 11, que Deus nos predestinou para ele. Nós somos predestinados segundo o seu propósito. O Comentário Bíblico Adventista, volume 6, na página 632, faz uma afirmação muito interessante para entendermos este conceito de predestinação. A presciência e predestinação divinas, de modo algum, excluem a liberdade humana. Elas refletem o plano de Deus, elas refletem o desejo de Deus de que todos sejamos salvos, assim declarado por Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 4. Ela está em harmonia com aquilo que Ezequiel escreveu no seu livro, capítulo 33, 11, que Deus não deseja que ninguém pereça, que nenhum ímpio morra. A quem são os predestinados? Não é um grupo que Deus escolheu para ser salvo, em contraste com um grupo que Deus escolheu para se perder. Não é isso. Os predestinados são aqueles que aceitam o plano divino determinado por Deus desde antes da fundação do mundo, cujo desejo no coração de Deus é que todos sejam salvos. Então, nós não podemos confundir aqui a predestinação como uma eleição divina, separando pessoas para serem salvas e outras para se perderem, porque isso não se harmoniza com um caráter misericordioso, com um caráter amoroso de Deus. Ela não fecha essa conta se nós pensássemos assim. Então, aqui a lição diz que esse termo traduzido como predestinar, tanto esse como em outros textos bíblicos, nós vimos aqui, podemos citar Romanos 8, 29 e outros mais, não significa necessariamente que Deus determina ou causa tudo aquilo que acontece. Em vez disso, o termo grego usa apenas essa palavra forizou, que significa decidir previamente, ou seja, Deus decidiu previamente que ele gostaria que todos se salvassem. Essa é a decisão divina, mas a salvação que ele deseja que seja para todos, ela será impactada pela escolha de cada um. Aqui nos diz que em Efésios 1 e outros textos, como Romanos 8, 29 e 30, esse termo predestinar refere-se ao que Deus planeja para o futuro, levando-se em conta aquilo que ele sabe previamente acerca das decisões que serão tomadas, sem influenciá-las. Dá um nó na nossa cabeça. Como é que Deus pode saber o que vai acontecer no futuro sem influenciar o futuro? Irmãos, talvez não consigamos explicar isso, mas Deus sabe o futuro e não determina o que vai acontecer no futuro, da mesma forma que nós conhecemos o passado e não conseguimos mudar o passado. O conhecimento de Deus, porque ele é onisciente, ele é o soberano, é todo-poderoso. O conhecimento de Deus daquilo que vai acontecer no futuro não determina, é apenas o conhecimento, da mesma forma como nós conhecemos o passado e não podemos mudar o passado. Efésios 1:11, ainda mais um comentário, diz que Deus faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. E ele faz uma pergunta: isso significa que ele determina tudo o que acontece exatamente como ele deseja? À primeira vista, parece ser essa a interpretação
desse texto. No entanto, se fosse assim, se adotássemos essa interpretação de que Efésios 1:11 é uma prova de que Deus faz exatamente tudo aquilo que ele determina, essa interpretação vai contra o conjunto de declarações e textos da palavra de Deus que muitas vezes flagra pessoas, como vimos lá no Salmo 81, Jeremias e também Isaías, rejeitando o plano de Deus e o próprio dizer de Jesus que o seu povo não quis ser ajuntado, não quis ser reunido por ele com amor, como ele tentou fazer com a galinha junto aos seus pintinhos, eles não quiseram. Muito bem, aqui o autor então vai introduzir aquele conceito que eu mencionei para vocês, do ideal e do remedial. Diz assim, que Efésios 1:9-11, o autor está nos explicando, faz todo sentido se nós fizermos uma diferença, uma distinção entre o que chamamos de vontade ideal de Deus, o sonho de Deus, o desejo de Deus, e a sua vontade remedial ou corretiva. Aqui ele continua que a vontade ideal é aquilo que ele deseja que aconteça, é o sonho de Deus para os seres humanos, e que ocorreria se todos aceitassem e fizessem de boa e livre vontade aquilo que Deus propõe. A vontade remedial, por outro lado, é a sua vontade levando-se em conta outros fatores, incluindo decisões livres das suas criaturas que muitas vezes se afastam daquilo que é o plano de Deus. Vamos tentar ilustrar isso aqui com a vida de José. Qual era o sonho de Deus para José? Que José tivesse um papel de relevância, de liderança para a sua família e para a humanidade. Motivados por inveja, os irmãos de José venderam José. Essa não era a vontade de Deus. E José foi levado para o Egito. Chegou lá, ele foi para a casa de Potifar, cresceu naquela casa, mas por inveja e por uma trama da mulher de Potifar, ele foi acusado de uma atitude que ele não cometeu. Esse era o plano de Deus para José. É que ele continuasse livre, não na prisão, escravo, mas porém com liberdades parciais. Aí ele vai para a prisão. Isso não era o plano de Deus para José, mas Deus vai abençoando, ele vai, como a gente diz numa linguagem do esporte, futebol, ele vai arredondando o passe, ele vai arredondando a bola, ele vai transformando, segundo o desejo e a busca de cada pessoa, aquelas circunstâncias negativas em bênçãos. Ele não causa, ele não vendeu José, ele não mandou José para a prisão, mas Deus foi dando a José a capacidade de lidar com essas situações e foi abençoando José desta forma. Essa é a chamada vontade remedial de Deus. Finalmente, quando José sai da prisão e vai à presença de Faraó, Deus finalmente executa o seu plano, mas olha a volta que foi dada. Essa é a vontade remedial. Deus foi remediando, Deus foi corrigindo, mas nunca sem a participação de José. Imagine se José se tivesse tornado revoltado, amargurado, tivesse decidido abandonar a Deus, não servir a Deus. Esse não seria o resultado. Então, a vontade ideal de Deus é o seu plano, o seu sonho. Deus quer que todos sejamos salvos, mas nem todos aceitam a salvação. E aqueles que aceitam a salvação seguem no caminho de Deus, e mesmo esses, por aceitarem a salvação, vão ter reveses, tropeços, dificuldades, e Deus então atua transformando estes reveses em bênçãos. Ele não causa as tragédias, as desgraças, mas ele torna em bênçãos as dificuldades que passamos a enfrentar. E aqueles que recusam o plano de Deus, lamentavelmente, embora Deus os continue a amar, eles ficarão excluídos da salvação porque não desejam, não querem. Deus não vai fazer nada que seja estritamente forçado contra a liberdade de seus filhos, de suas criaturas. Dessa maneira, colocamos um ponto final na lição da quarta-feira.